Aleluia. Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24. Mateus 7, 24. Diz assim a palavra do Senhor: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Vamos fazer uma oração? Pai, em nome de Jesus, abrimos o nosso coração neste momento para ouvir a tua voz. Fala conosco, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu que és o nosso consolador, nosso amigo fiel, fala aos nossos corações, edifica-nos mais uma vez, aumenta-nos a fé, porque nós cremos que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a tua palavra. Que cada lar, cada família, seja alcançado neste momento pelo poder que há na tua palavra, no nome de Jesus. Amém. O tema da mensagem é construtores da vida. Construtores da vida. Jesus, ele usava muito da linguagem de parábolas para trazer ensinamento para os seus discípulos. E aqui, em Mateus capítulo 7, a partir do versículo 24, apesar de não utilizar o nome parábola, mas nós podemos entender que Jesus usou de uma linguagem figurada para poder trazer uma lição espiritual para os seus ouvintes. E aqui nós encontramos talvez uma das mensagens mais profundas que Jesus pregou. Ele utiliza a figura da construção de uma casa, algo que era do conhecimento de todas as pessoas que estavam ali à sua volta, e que com certeza também nós temos, se não muito conhecimento, temos algum conhecimento com relação à construção de uma casa. E é bom lembrarmos o seguinte, do porquê que Jesus ele utilizou essa figura da edificação de uma casa para trazer uma revelação para os seus discípulos. Porque nos tempos de Jesus, as construções eram diferentes dos nossos dias. Hoje nós sabemos muito bem que nós precisamos fazer uma base, nós precisamos comprar bons materiais, uma boa ferragem, um bom cimento, uma boa areia, bons tijolos. Mas nos dias de Jesus, eles não tinham os recursos que nós temos. Então a construção de uma casa era muito artesanal, era muito simples. Por exemplo, para se construir uma casa nos dias de Jesus, eles tinham que, primeiro, preparar o terreno. Depois que eles preparavam o terreno, eles faziam a marcação dos cômodos, sala, cozinha, quarto, banheiro, enfim. E depois que eles faziam a marcação, eles furavam a terra até chegar na rocha, até chegar na pedra. Por quê? Nos dias de Jesus, não tinha ferragem como nós temos hoje, não tinha o cimento que nós temos hoje, não tinha a utilização da armação de ferragens, depois a concretagem. Eles tinham que furar a terra até encontrar pedra, e depois que eles encontravam a pedra,
eles começavam a levantar as paredes. E as paredes também eram diferentes dos nossos dias. Hoje nós temos aí os tijolos, os blocos, enfim, são vários materiais utilizados. Nos dias de Jesus, eles utilizavam apenas madeira e barro. Eles faziam a armação de madeira, depois eles pegavam um barro e eles iam colocando com as mãos ali, naquelas paredes feitas de madeira. O telhado geralmente era feito de palha seca. Eles cortavam as palmeiras, as folhas das palmeiras, e depois cobriam as casas. Então, aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus contar esta história, eles sabiam muito bem como que se devia fazer uma casa. E quando nós lemos aqui esse texto, nós podemos tirar lições práticas para as nossas vidas. Porque a beleza da Bíblia está justamente aí. A Bíblia é um livro prático. Em outras palavras, não é apenas um livro para leitura. Nós temos que ler, guardar e praticar. E foi justamente neste sentido que Jesus comparou o bom construtor do mau construtor. Do homem sensato, sábio, inteligente, com o homem insensato. A pessoa que era insana, que não tinha conhecimento. Então, bem objetivamente, vamos extrair aqui deste texto algumas lições práticas da parábola ou dessa história para a nossa vida. A primeira lição que nós podemos extrair aqui do texto: todos nós estamos construindo algo. Você sabia? Você está construindo alguma coisa. Aí você me diz, mas o que eu estou construindo? Primeiro, a nossa própria vida já é uma construção. Como que você está construindo a sua vida? Cada ação, cada atitude, cada pensamento, cada palavra, você está como se colocando mais um tijolo na edificação da sua vida. Então todos nós estamos construindo. A parábola ou a história narrada por Jesus em Mateus capítulo 7, versículo 24, mostra que todos nós estamos em construção. Por exemplo, nós estamos construindo a nossa casa como família. Nós estamos construindo o nosso casamento. Nós construímos a criação dos nossos filhos. Construímos a nossa vida financeira. Está vendo como que todos nós estamos construindo? Então, Jesus, ele nos mostra que existem pessoas que estão construindo bem, mas tem pessoas que estão construindo mal. Então, a primeira lição que nós podemos tirar do texto: todos nós estamos construindo. Olha só o que o apóstolo Paulo, ele fala aqui em 1 Coríntios capítulo 3, no versículo 10. Ele diz assim, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Então, o apóstolo Paulo fala que ele, como sábio edificador, como sábio arquiteto, ele lançou o fundamento, pregou a mensagem, falou sobre Cristo. Aí ele fala para nós hoje, agora que cada um de nós temos que ver como que nós estamos edificando a nossa vida sobre Cristo. Então, a primeira lição que podemos tirar do texto é que nós estamos em contínua construção. Nós somos construtores. Por isso o tema da mensagem: construtores da vida. Estamos construindo. Como que nós estamos construindo a nossa casa, a nossa família? Como que nós estamos edificando os nossos filhos? Como que nós estamos edificando a nossa vida sentimental? Como que nós estamos edificando a nossa vida profissional, a vida financeira? E sobretudo, como que nós estamos edificando a nossa vida espiritual? Sobre qual fundamento? Tem pessoas que estão fazendo como aquele homem que edificou a sua casa sobre a areia. Eu disse que nos tempos de Jesus
para se construir uma casa, furava-se ali a base até encontrar a pedra. Depois que eles encontravam a pedra, é que eles começavam a edificar as paredes. Mas algumas pessoas nécias, imprudentes, que não queriam ter trabalho, porque furar o alicerce, cavar até encontrar a rocha, era trabalhoso, era muito sacrifício, e tinha pessoas que não queriam pagar o preço. Aí o que elas faziam? Elas olhavam para o tempo estava ensolarado, não tinha sinal de chuva, não tinha sinal de tempestade, o tempo parece que ia ficar firme por muitos anos. Aí ela pensava: sacrifício para quê? Furar até a rocha para quê? Eu vou só levantar as paredes aqui em cima dessa areia. E a pessoa fazia isso, edificava a parede, levantava as paredes, fazia o telhado, e em contrapartida outras pessoas pagavam o preço, furavam o chão, cavavam até encontrar a rocha, levantavam as paredes, faziam a casa, humanamente falando, comparando aquela casa que estava levantada sobre a rocha e aquela casa que estava levantada sobre a areia, pareciam as mesmas coisas, bonitas. E às vezes a casa que foi edificada sobre a areia, ela ficava até mais bonita do que aquela que foi edificada sobre a rocha. Sabe por quê? Porque a pessoa, ela não gastava muito dinheiro no fundamento, não gastava muito esforço para poder cavar até encontrar a rocha. Então ela tinha mais recursos para investir naquela casa. Mas era uma beleza que era superficial, que no primeiro momento de vento, de tempestade, chuva, ela viria ao chão. Então a primeira lição que nós podemos tirar aqui do texto é: nós estamos edificando, nós somos construtores, nós somos edificadores e estamos construindo. Por isso, irmãos e irmãs, nós precisamos construir bem o fundamento de todas as áreas da nossa vida, da criação dos filhos, da vida financeira, vida sentimental, vida profissional, vida espiritual. Tem que ter uma boa base, um bom fundamento. A segunda lição que nós podemos extrair aqui do texto: devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes da palavra. Jesus, ao contar essa história, ele comparou o homem prudente, aquele que pagou um preço para edificar a sua casa, com aquele que ouve as suas palavras e as pratica. Em outras palavras, as obedece. Em contrapartida, ele comparou o homem que edificou a sua casa sobre a areia com o homem imprudente, a mulher imprudente, a pessoa que não usou de sabedoria na fundação da sua casa. Então nós não podemos de forma nenhuma ser apenas ouvintes da palavra, precisamos praticá-la. Por isso Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, ele diz isso: não sejais somente ouvintes da palavra, mas antes praticantes da mesma. Então nós precisamos ouvir a palavra, mas precisamos praticá-la. Essa é a segunda lição que podemos extrair aqui do texto. Jesus contou essa história para mostrar a diferença entre aquele que ouve e aquele que não ouve. O que ouve, a sua casa é firme, é permanente, ela é sustentada. O que não ouve, a casa, ela, ao primeiro sinal de prova, de tribulação, de ventania, de tempestade, ela vai ruir, ela vai cair. Terceira lição que nós podemos tirar aqui do texto: só há dois construtores. Só existem dois tipos de pessoas. E quando nós falamos isso, geralmente nós pensamos assim, por haver milhares de pessoas, aí nós pensamos, todas as pessoas são diferentes. É verdade. Mas só que nessas milhares de pessoas, todas nós nos encaixamos em apenas dois construtores. Ou seja, ou nós estamos sendo sábios, edificando sobre a rocha, ou então nós somos imprudentes e estamos edificando sobre a areia. Então, em qual classe nós nos encaixamos? Nós estamos sendo prudentes na edificação da nossa casa,
Estamos edificando sobre a rocha? Edificando sobre Cristo? Ou será que nós estamos edificando a nossa casa de qualquer forma, de qualquer maneira, relaxadamente, sem se preocupar com o futuro? Então, a terceira lição do texto é justamente esta: só há dois construtores, o imprudente e o imprudente, o obediente e o desobediente, o justo e o injusto, aquele que crê e aquele que não crê, e ponto final. Não existe terceira categoria, somente duas, somente os dois. Outra lição do texto, irmão, que lição maravilhosa. A diferença desses dois construtores surge nas tempestades. A diferença entre esses dois construtores surge nas tempestades. No texto diz a Bíblia que o construtor prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, que pagou um preço, que cavou a terra até chegar na rocha, diz a Bíblia que veio o vento, veio tempestade, os rios se bateram contra aquela casa, mas ela não caiu, porque tinha uma boa base. Então, a diferença entre o imprudente e os imprudentes é justamente quando vem as tempestades. Diz a Bíblia que aquele que edificou a sua casa sobre a areia, veio o vento, veio a tempestade, bateram os rios, e grande foi a sua ruína, porque não tinha base, não tinha um bom alicerce, não tinha um bom fundamento. Então a diferença, ela surge na hora das tempestades. Isso aplicando no nível natural de uma casa. Vamos aplicar agora no mundo espiritual, na nossa vida espiritual. Sabe quando nós descobrimos se estamos em Cristo ou não? Quando vem as tempestades da vida, quando vem as provas, quando vem as tribulações, quando o dinheiro falta, quando vem a enfermidade, quando vem os problemas familiares, quando vem os problemas com o marido, com a esposa, com os filhos, quando as portas se fecham, quando vem as perseguições, quando vem as tempestades, se a pessoa estiver firme no Senhor, se ela estiver edificada a sua casa na rocha que é Cristo, ela não vai se abalar, ela não vai arredar pé, ela vai permanecer firme, porque tem um bom fundamento. Então a diferença vai surgir quando vierem as tempestades da vida. Todos nós passamos por tempestades, irmãos, todos nós. Eu falava como que eles construíam a casa nos dias de Jesus, e eles também tinham uma característica interessante. Eles construíam a casa geralmente próximos a rios, próximos a ribeiros. Por quê? Naquela época eles não tinham a Copasa, companhia de saneamento como nós temos hoje. Então eles tinham que ir até a água, ficar mais próximos da água, para poder se manterem, se sobreviverem, para poder cuidar da plantação, da criação. Mas de tempos em tempos, sabe o que acontecia? Eles, de uma forma imprudente, eles levantavam a casa de qualquer forma, do lado do rio, porque eles olhavam para o tempo estava firme, estava com sol, tinha muitos anos que não chovia, eles pensavam, não vai chover tão cedo, então vamos fazer a casa de qualquer forma. Aí eles edificavam a casa, mas aí de repente o tempo mudava, a tempestade se aproximava, a chuva caía, o rio que estava próximo àquela casa enchia, e ele transbordava, e invadia aquela casa, batia contra aquela casa, e ela caía, ela ruía, ela era destruída, porque não tinha um bom fundamento. Assim também acontece com muitas pessoas, estão sendo destruídas, estão caindo na fé, estão se abatendo porque não aprenderam a fundamentar a sua vida, a sua fé, a sua confiança, a sua esperança na rocha, que é Jesus Cristo. Quando nós estamos firmados no Senhor, pode vir chuva, pode vir vento, tempestade, rios, podem vir contra as nossas vidas, mas nós não seremos abalados, porque nós temos uma boa edificação, um bom fundamento, um bom alicerce. Outra lição que nós podemos tirar aqui do texto, e com essa eu vou fazer o fechamento. O mérito é de Cristo.
que é mérito? Mérito é merecimento. A glória é de Cristo. Sabe por quê, irmãos? Jesus contou essa parábola, e olha que coisa interessante. O mais importante não é a parede que foi levantada. O mais importante não é o telhado que foi colocado. O mais importante é a base, a rocha. E quem é a rocha na Bíblia? A Bíblia fala que Jesus é a principal pedra de esquina. A rocha que foi excluída, que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a principal pedra de esquina. Então, quando nós reconhecemos que a edificação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, será sustentada pela rocha que é Jesus, nós vamos ser bem-sucedidos. É por isso que o Salmo 127 diz assim, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então, é o Senhor que tem que edificar. O mais importante aqui nesta casa, que não ruiu, foi a base, foi a rocha, foi a pedra. E Jesus, Ele é a base da nossa vida. Apenas a rocha poderá manter a sua casa de pé. A rocha é Jesus Cristo. Então vamos edificar, irmãos, vamos edificar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, a nossa fé, a nossa esperança, a nossa confiança no Senhor, porque vão vir a tempestade, vai vir os rios, as chuvas, os tsunamis, pode vir o que for contra a sua vida, você vai permanecer de pé, porque você tem um bom alicerce, você tem um bom fundamento. Cristo Jesus é a nossa base, Ele é a rocha da nossa salvação. Aleluia! Glória a Jesus!